Oitava parte, na página 106 agora. Uma vez que a coluna de fezes estimula a membrana mucosa erógena do intestino, desempenha o papel de um órgão ativo em relação a essa membrana. Comporta-se exatamente como o pênis o faz na membrana mucosa vaginal e atua como se fosse o seu precursor durante a época cloacal. O ato de ceder as fezes em favor pelo amor de alguém torna-se um protótipo de castração. É a primeira ocasião na qual um indivíduo partilha um pedaço do seu próprio corpo, nota. E assim que as fezes são invariavelmente tratadas, é assim, pelas crianças, com a finalidade de ganhar os favores de qualquer outra pessoa a quem ame. Por isso é que a gente estimula. Vamos dar tchau pro cocô, olha que beleza, né? A gente recebe como um presente e estimula quando a criança está naquela fase de desfraldar, né? De modo que o amor que uma pessoa pelo próprio pênis, de modo que o amor de uma pessoa pelo próprio pênis, que é em outros aspectos narcísico, não deixa de ter um elemento de erotismo anal. Fezes, bebê e pênis formam, assim, uma unidade, um conceito inconsciente, sit venia verbo, a saber, o conceito de um pequeno, entre aspas, que se separa do corpo de alguém. Ao longo dessas trilhas de associação, a catexia libidinal, quer dizer, a energia libidinal pode tornar-se deslocada ou intensificada por vias que são patologicamente importantes e que são reveladas pela análise. Já tomamos conhecimento da atitude que o nosso paciente adotou de início em relação ao problema da castração. Rejeitava a castração e apegava-se à sua teoria de relação sexual pelo ânus. Quando digo que ele a havia rejeitado, o primeiro significante da frase é o de que ele não teria nada a ver com a castração, no sentido de havê-la recalcado. Isso não implicava, na verdade, em julgamento sobre a questão de sua existência, pois era como se não existisse. Tal atitude, no entanto, pode não ter sido a sua atitude final, mesmo na época de sua neurose infantil. Encontramos uma subsequente evidência nítida de que tenha reconhecido a castração como um fato. Em relação a isso, uma vez mais, ele comportou-se da maneira que era tão característica dele, mas que torna difícil dar uma imagem clara dos seus processos mentais ou perceber o acesso a eles. Primeiro resistiu e depois capitulou. Mas a segunda reação não anulou a primeira. Pelo fato de ter capitulado, não deixou de resistir. Afinal, seriam encontradas nele, lado a lado, duas correntes contrárias, das quais uma abominava a ideia de castração, ao passo que a outra estava preparada para aceitá-la e consolar-se com a feminilidade, como uma compensação. Para além de qualquer dúvida, porém, uma terceira corrente, a mais antiga e profunda, que nem sequer levantara ainda
a questão da realidade da castração, era ainda capaz de entrar em atividade. Em outro trabalho, que fosse reconnaissance, ou déjà raconté, no tratamento psicanalítico de 1914, esse texto está na Standard de volume 8, Em outro trabalho, que é esse que eu acabei de citar, relatei uma alucinação que este mesmo paciente teve aos 5 anos de idade e a qual preciso apenas acrescentar aqui um breve comentário. Abre aspas. Quando eu tinha 5 anos, estava brincando no jardim, perto da babá, fazendo cortes com meu canivete na casca de uma das nogueiras que apareceu em meu sonho também. Nota 3. A ocorrência em sonhos de material oriundo de contos de fada, 1913, é um texto do Freud. Ao contar outra vez a história, numa ocasião posterior, ele fez a seguinte correção. Não creio que estivesse talhando o tronco da árvore. Isso foi confusão ou contra-recordação, que também deve ter sido alucinatoriamente falsificada, de haver feito um corte na árvore com o canivete e de sangue saindo pela árvore. De repente, para meu inexprimível terror, continuou o paciente, notei ter cortado fora o dedo mínimo da mão, direita ou esquerda, de modo que ele se achava dependurado, preso apenas pela pele. Não senti dor, mas um grande medo. Não me atrevi a dizer nada à babá, que se encontrava a apenas alguns passos de distância, mas deixei-me cair sobre o assento mais próximo e lá fiquei, sentado, incapaz de dirigir outro olhar ao meu dedo. Por fim, me acalmei, olhei para ele e vi que estava inteiramente ileso. Nota. Não tem nota. Fechou. Depois de ter sido instruído com a história bíblica aos 4 anos, ele começou, como sabemos, a fazer um intenso esforço de pensamento que culminou com a piedade obsessiva. Podemos presumir, portanto, que essa alucinação pertence ao período no qual foi levado a reconhecer a realidade da castração e deve, talvez, ser considerada como um acontecimento que marca verdadeiramente esse passo. Mesmo a pequena correção, ver nota de rodapé número 1, a gente já acabou de ver, que é a ocorrência dos sons, de material, e aí da história da árvore, feita pelo paciente, não deixa de ter interesse. Se ele teve uma alucinação com a mesma experiência de horror que Tasso na Jerusalem Liberata, conta do seu herói Tancredo, abre uma nota. A alma amada de Tancredo, Clorinda, estava aprisionada numa árvore. E, quando ignorado o fato, ele golpeou essa árvore com a sua espada, o sangue jorrou do corte. Essa história é narrada por Freud em maior extensão, em conexão com a compulsão de repetição do capítulo 3 de Além do Princípio do Prazer, de 1920. Na Standard Edition está no volume 18.
E estaremos talvez justificados ao chegar à interpretação de que a árvore também significa uma mulher para o meu pequeno paciente. Estaria então desempenhando o papel do pai e relacionava as hemorragias da mãe, que lhe eram familiares, com a castração das mulheres, que ele agora reconhecia como uma ferida. A questão da castração é longa, aparece em Freud várias vezes. Primeiro, a gente não tem representação de morte no inconsciente, tem de castração. Em segundo lugar, o menino, ele começa a fazer a diferença de castração, vocês vão ver isso, acho que é no Pequeno Ranço, é quem tem o órgão sexual masculino e quem não tem. Então, ele olha a mesa, a cadeira, todos os objetos, para ver se tem ou se não tem. A conversa começa por aí entre os meninos, tá? Bom, por fim a gente vai agora entrar no último. Esse é o 8º, a gente vai terminar no 9º, dessa parte da questão da libido anal. E por fim, eu acho que a gente vai terminar esse pelo visto, Lacan, queria que a gente lesse mesmo. Nada mal, né? Um texto muito bom, ensina muito, tem muito material, a gente encontra com esse material nos relatos das histórias infantis dos nossos analisantes. É bastante interessante o caso, na verdade. E eu percebi que ele está elucidando até a pessoas leigas, o que é, como Freud disse, leve a psicanálise a todas as pessoas, né? Eu postei hoje isso no meu story, uma pessoa leiga, agradecendo o trabalho que eu estou fazendo de esclarecer algumas questões.